Olá, fixei o Mandinha. conteúdo? Ainda não fixei, não. Peraí. Pronto, agora sim. Sejam todos bem-vindos. Olha os nossos convidados chegando também. Se vocês puderem, ajudem a gente a compartilhar, tá bom? Vão enviando essa live aí para os colegas hipnoterapeutas, porque hoje o assunto vai ser super importante, um assunto mega relevante aqui que a gente vai falar com vocês. Pode ir adiantando o papo aí, viu? A gente tá em casa. Felipe, bem-vindo, Felipe, Bel, que bom que vocês estão aqui. Hoje a conversa vai ser boa. Ei, Bel, Bel do Rio, vai contando pra gente de onde que vocês são. Sabe o que que eu queria saber? Eu queria saber para poder conversar mais diretamente qual a principal formação de vocês. Isso me ajuda muito para direcionar a conversa. Vocês poderiam contar para a gente aí nos comentários? Porque assim eu conduzo de maneira que todo mundo fique munido de informações mais precisas. A principal formação de vocês, adoraria saber. Quem puder, me conta aí nos comentários. Ah, Olha, que legal, legal. de Portugal. Que bom. Hipnoterapia, tá. Muita gente de Portugal, Oi, da Carol. hipnoterapia do Rio. Aí Carol é contem assim, hipnoterapeuta também. a cidade, o país e a principal formação, porque aí me ajuda a direcionar a informação, tá bom? Ah, Cadu, beijo para você, Bel. Manda um beijo para ele. Coaching, Olivia. Joia. Hipnoterapia, Carolina. Neide, hipnoterapia, Salvador. Olha a Paola. Paola. Ei, Carolina. Ótimo. Hipnoterapia Portugal. Legal, Portugal tem muito hipnoterapeuta, né? Muita gente que segue. Ótimo. Muita gente da hipnoterapia é bom, porque assim a gente vai ficar bem dentro do tema, né? Perfeito. Sorocaba, hipnoterapia, ótimo. Ótimo, ótimo. Bem-vindos todos. Virgínia, hipnoterapia, ótimo. Bem-vindos. Pronto, Amanda, é Maioria contigo. hipnoterapeuta mesmo. Acho que Muito bom. sim. O tema vai Ótimo. cair como uma luva aí pro pessoal, viu? Isso, perfeito. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre a integração entre a AIS e a hipnoterapia, né? A abordagem integral sistêmica. Sim, ótimo. Vocês me ouvem bem? Meu som tá bom para vocês? O áudio aqui? Você me ouve bem, Amanda? Aham, para mim aqui tá ótimo. Meu áudio também Tá, tá bom? tá, para mim tá ótimo. Perfeito. O nosso assunto, tema base, é a integração da AIS com a hipnoterapia. O que que aconteceu? Eu venho da psicologia, né? E fiz várias formações em hipnoterapia. A distância entre a psicologia e a hipnoterapia é muito grande. Primeiro, porque a psicologia não dá ênfase à hipnose como um estado. Ela não dá esse. Não dá. Eu acredito até que, na minha visão, que é só mais uma, não dá a importância que a hipnose, a relevância que a hipnose tem. Eu sou meio parcial quando falo de hipnose, porque eu sou fruto da hipnose, né? Eu não estaria aqui, eu não teria nascido se não fosse a hipnose. Então, a hipnose tem uma relevância, eu tenho um carinho especial por esse tema. E para quem está aqui e não sabe, não me conhece, minha mãe passou por uma queimadura muito grave antes de engravidar de mim. E ela ficou um ano entre a vida e a morte. Teve muito do corpo queimado. Então, ela teve que ser transferida para o Rio. Quer dizer, numa época que Rio de Janeiro era quase igual ao Japão. E ficou no hospital lá se eu não me engano, na Tijuca, não sei. E durante esse ano que ela passou entre a vida e a morte, amputa a perna, não amputa a perna, e nesse vai e vem, ela ficou muito magra, ficou pesando 30 e poucos quilos, e ela chegou num ponto que ela ficou dependente da morfina por conta da dor e dos curativos, né? Então,
o que ajudou, o que salvou praticamente a vida da minha mãe foi um médico que era hipnotista, ter essa ideia brilhante, essa santa ideia de usar a hipnose como suporte para a dor. Então, ela foi saindo da dependência da morfina por conta do uso da hipnose e ela não tinha mais veia para fazer curativo. O curativo era feito com anestesia geral. Então, ela, como não tinha mais veia, ele começou a usar a hipnose para dar conta desses curativos, fazer enxerto de pele e tudo mais. Então, a hipnose sempre foi um tema muito presente na minha casa, apesar do meu pai não ser uma pessoa estudada, instruído, mas ele brincava muito disso. Ele não chegou a estudar a hipnose, mas ele era um comerciante, empresário, enfim. Mas ele brincava muito com a gente disso, então a hipnose é um xodó que eu tenho. E a psicologia não dá esse peso, né, que ela Uma pode ferramenta ter. tão importante, né? Isso, isso. E aí eu fui, então, buscar fora da psicologia essas formações e eu vi que a distância era muito grande do que acontecia dentro do mundo da psicologia e o que acontecia dentro do mundo da hipnoterapia. Então, eu queria aproximar. Pensei, bom, a hipnoterapia é tão legal, eu gosto de trabalhar com isso, e a psicologia está muito longe. Então eu peguei o que tinha de dentro da minha visão de mundo, que está mais ligada à psicologia transpessoal, quer dizer, mais uma visão sistêmica, integral. Eu aproximei com todos os temas que eu achei relevante. Então, a AIS nasce desse encontro. Por isso que esse tema, para mim, é muito importante e eu gosto de falar disso. Porque a AIS é o encontro da hipnoterapia com a psicologia. E eu trago para vocês exatamente um conteúdo da psicologia que faz com que a terapia tenha profundidade. Né? A gente pode falar disso depois. Com certeza, e eu acho tão relevante a sutileza como a IS traz a hipnose, sabe? Sem esse peso de técnicas e essa coisa assim, muito mística e mágica que o mercado trouxe para a hipnose. É uma pena que isso tenha acontecido, né? Porque a gente sabe a relevância que tem a hipnose e a forma que você conseguiu integrar a hipnose e a IS. Isso é um casamento tão perfeito. É sutil, mas ao mesmo tempo tem força, tem potência nos atendimentos quando a gente vê isso acontecer. Você conseguiu alcançar aí, ficou travado para mim. Tá travado para vocês? Tá, para mim foi, eu acho que foi, Amandinha, você que deu uma travadinha aí. Para mim tá travado só a imagem aqui. Vocês estão ouvindo a gente? Sim, eu te ouço bem. Eu te ouço bem, mas a sua imagem para mim agora voltou. Pronto, agora voltou. Isso. Então é isso. Eu acho que você trouxe com uma força e uma beleza muito grande essa integração que você faz da hipnose, não só da hipnose, né? De tantos outros temas que você conseguiu unir na IS e traz pra gente, agora falando como aluna, né? Traz pra gente uma visão muito uniforme daquilo que a gente pode fazer dentro de consultório. E uma leveza que é muito bonita mesmo. E eu quero contar para eles como que eu faço isso e por que que isso acontece, Amanda. Só que eu não quero contar agora, porque eu quero esperar nossos convidados e tudo, porque eu quero contar. Agora, vai perguntando aí no chat, o que vocês têm, o que vocês gostariam de saber de mim, porque aí eu posso direcionar melhor, tá? Coloca as perguntas aí, mas eu quero contar para eles como que eu faço essa questão do transe, das induções, como é que isso acontece dentro da IS. E é perfeito. Vão colocando aí no chat, que eu estou atenta aqui às perguntas de vocês e a gente vai passando para Ellen. Como é que você quer dar sequência? Você já quer chamar um dos nossos convidados? Você quer ir? Como é que você prefere fazer? Tá. Primeiro, antes da gente chamar nossos convidados, eu só queria falar o seguinte: o nosso objetivo e o objetivo da IS é mostrar como que
a gente pode construir um raciocínio terapêutico profundo usando a hipnose como ferramenta. Sabe por quê? Olha só, a hipnose em si, ela não faz nada. A hipnose é uma ferramenta, é como você ter um martelo. Um martelo é incrível quando você quer bater um prego, mas quando você quer tirar um parafuso, ele não. Mas quando você quer desparafusar, desaparafusar alguma, não sei como é que fala agora, se é desparafusar ou desaparafusar, você tem que ter a chave de fenda. Então, a hipnose ela é uma ferramenta, mas você precisa ter uma amplitude de visão para você saber como, quando, por quê e para que usar, qual o objetivo que eu tenho. Porque dependendo do objetivo que você tem ao usar, ao lançar mão dessa ferramenta, você vai conduzir de uma forma ou de outra forma. Então, o transe é incrível, mas ele, como toda ferramenta, ele precisa ser utilizado da forma certa, na hora certa e com o objetivo correto. Então, basicamente é o seguinte, a IS veio para transformar uma pessoa que aprendeu algumas jogadas de futebol em um jogador de futebol. E aí, usando a metáfora, tá? Se fosse um jogo, a IS veio para te transformar em um jogador de futebol. Qual é a diferença entre um jogador de futebol e alguém que aprendeu 10, 15, 20 jogadas? O jogador, ele pensa como jogador. Ele tem estratégia de jogo. Ele corre menos. Ele é mais preciso na ação. Então, quando eu sei... Gente, eu não jogo futebol não, tá? Isso aqui é tudo imaginação. Eu estou criando a metáfora. Mas, como outros esportes eu pratico, a gente, quando sabe o que a gente está fazendo, a gente emprega uma quantidade menor de energia e tem um resultado maior. O que significa isso? Quando eu penso como um terapeuta ou hipnoterapeuta, porque qual a diferença entre terapeuta e hipnoterapeuta, gente? A hipnose. Só, mas você que é hipnoterapeuta precisa entender de terapia, e terapia é Exatamente. psicologia aplicada na prática. Então, você precisa ter conhecimento dos processos mentais, do desenvolvimento humano, das características dos tipos psicológicos. Então, o que estiver faltando aí, você precisa integrar. Precisa, lógico que não precisa, mas você vai expandir a sua atuação. Se você quer realmente ser um profissional que tem esse solo, essa base forte e está em expansão, você precisa lançar mão disso, não tem outro jeito, né? É Então, inevitável. é transformar a pessoa que sabe algumas jogadas em um jogador de futebol, né? Então, essa é a ideia, é que a gente crie esse mecanismo. Eu preciso me constituir como jogador. Eu preciso pensar como jogador. Então, o esforço é menor, quer dizer, você se cansa menos, o atendimento é mais rápido, ele é mais preciso, porque você tem estratégia. Então, é muito diferente. Tem algumas jogadas que você não precisa fazer. Talvez você não precise de 10 lances até chegar no gol, mas se precisar fazer 50 lances, você sabe como fazer, porque tem um ritmo certo. Cada partida tem um ritmo. É mais na defesa, é mais no ataque. Cada jogo é uma história. E o cara, quando ele é jogador, não importa se está chovendo, se está sol, se o campo é de grama, se é de cimento, ele vai jogar. E a gente é assim. Quando você aprende quando você realmente é terapeuta, não importa o como, qual a circunstância do caso. Você vai fazer terapia, seja, enfim, você sabe o que você está fazendo ali, você sabe se posicionar. Até sem técnica nenhuma, você vai fazer terapia, porque Às você vezes já até em silêncio incorporou. você faz a terapia, né? Exatamente. Muitas vezes é no silêncio que ela acontece. Né? Exatamente. Ó, a gente tem duas perguntas aqui no chat, ó. Ótimo. A primeira pergunta assim: utiliza alguma indução ou apenas o transe natural? Vou falar disso. Eu quero chamar o Luciano para a gente falar disso. Quem fez a pergunta? Foi o. Não aparece o nome, aparece assim: hipno
Vision PT, acho que é isso. Ah, deve ser de Foi a Portugal. pessoa que disse que é de Portugal. Tá. Vou chamar o Luciano. Chama o Luciano aí que eu Lu, quero falar disso. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, já achei ele. Enviei a solicitação. Por que que eu tô chamando o Luciano? Porque o Luciano, ele é basicamente, o carro-chefe dele é... Opa, bem-vindo, querido! Bem-vindo! Que bom que você está aqui. Você já chegou com demanda, porque eu já tenho pergunta aqui para a gente falar dela. Então é o seguinte, uma pessoa de Portugal, que é hipnoterapeuta, lançou a seguinte pergunta. Na IES, vocês usam indução? Aí, Luciano, eu vou responder e vou te pedir sua opinião, tá? Primeiro, a gente teria que saber o que é indução, né? O que é uma indução? Será que realmente eu preciso induzir, conduzir? Porque, olha, o que é uma hipnose? É um estado, né? É um estado de consciência, um estado. A nossa mente, ela foi projetada, planejada, arquitetada exatamente para gerenciar os estados de consciência. Ela é o gerente desses estados. Ela sabe, por exemplo, quando você dorme, você está lá dormindo. Aí você está lá dormindo e você fala assim, não, agora eu vou dormir profundo. E vai induzir o sono profundo? Não. O sono profundo acontece naturalmente. Então você vai para o sono profundo e você sai do... E quando você abre o olho, sem despertador? Quem foi que te induziu a acordar? Como que aconteceu? Eu abri o olho às 6h51 e 3, né? Por que isso? Porque a nossa mente, ela é quem controla os processos todos. E é ela que faz essa dinâmica de qual é o estado ideal para que situação. Então, quando a gente está num processo terapêutico e você conhece esses processos, você sabe quando a pessoa já está em transe. E aí não há necessidade de você querer fazer o papel que a mente foi planejada para fazer. Porque se eu preciso induzir, é porque ela não funcionou. Será que a mente não funcionou? Será que ela é incompetente? Será que ela falhou em algum momento? Agora, tem momentos que vai ser necessário. Por quê? Se eu quero fazer, por exemplo, um trabalho de relaxamento, um trabalho de foco, um trabalho de um processo guiado mesmo, ou até num áudio, aonde eu não estou em terapia. Então, muitas vezes o erro é eu querer passar na frente da mente e com isso eu atrapalho o processo. Então, a gente precisa aprender por que eu estou fazendo indução, para quê? Qual é o objetivo desse transe? Qual o objetivo dessa indução? Será que a pessoa já está em transe? E ter essa sensibilidade. Quando a gente usa, por exemplo, o simbólico, o objeto simbólico, muitas vezes a pessoa, quando ela pega o objeto e ela olha, ela vai para o transe automaticamente, porque a mente leva. É a mente que leva, é ela que organiza o transe, porque ele é um estado. E é a mente que gerencia os estados. Então, quando a pessoa pegou o objeto, ela entra em transe. E se você for fazer uma indução, você quebra esse processo. Você, ao invés de levar, você tira a pessoa. E aí, quando você tira a pessoa, você interrompe esse processo natural. E isso não é legal para o processo terapêutico. Por isso que eu falo, não basta conhecer a hipnose. Você pode ser o melhor hipnotista, você tem que ser o melhor terapeuta. Comenta sobre isso, Luciano. Tá contigo. Perfeito, perfeito. A Ellen falou com maestria, né, como sempre, e eu entendo muito quem faz essa pergunta, porque dentro dos cursos, de uma boa parte dos cursos de hipnoterapia, eles dão muita ênfase na hipnose. E a hipnose, na verdade, é a coisa mais simples do mundo, tanto que todo mundo, sem nem saber que ela existe, passa por ela diariamente. Se ela não fosse tão simples, ela não seria cotidiana, né? Então, o terapeuta, o hipnoterapeuta, quando ele sai de uma formação dessa, ele sai com aquela visão, meu Deus, eu preciso colocar o meu cliente em hipnose. Como que eu vou fazer isso?
que indução que eu vou usar. Eu vou usar Elma, eu vou usar hand drop, eu uso indução rápida, lenta, eu faço relaxamento e tudo mais. Mas você tem que entender que a hipnose em si, o processo de hipnose, você estar em hipnose é uma coisa super natural. Não depende de olho aberto, não depende de olho fechado, não depende de uma indução, não depende de uma palavra mágica, de um gesto mágico, de uma fórmula mágica. É uma coisa natural. É tão natural que, por exemplo, se alguém te corta no meio do trânsito, você de uma hora para outra vai para uma raiva, explode, xinga a pessoa, isso é hipnose, você acabou de acessar um estado emocional. Durante o processo de hipnoterapia, o que a gente faz? A gente acessa um estado emocional para trabalhar. É muito comum isso dentro das linhas de hipnoterapia. E você quer uma coisa mais rápida para acessar o estado emocional do que uma fechada de trânsito? Não tem. E ali alguém chegou e falou assim, ó, durma, vamos, relaxa, 10, 9 vezes. Ninguém fez isso, foi natural. Então a gente precisa entender que a pessoa, o ser humano em si, passa por isso naturalmente, como a Ellen muito bem falou. E se você estiver fazendo um processo certo, um processo bacana, um processo eficaz, automaticamente você vai tocar na parte emocional da pessoa. Você não vai estar ali falando com só o consciente, como muita gente fala. Você vai estar falando diretamente com o subconsciente, com o inconsciente. Por quê? Porque você vai estar falando com as feridas emocionais, com as dores emocionais. Então, naturalmente, a pessoa vai entrar em hipnose. Uma pessoa que chora na tua frente, ela já está em hipnose. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em manter ela nesse fluxo. E não quebrar aquele fluxo que ela entrou naquele flow que ela está. Esse é o que você tem que se preocupar. Então, para de se preocupar em, putz, eu vou usar uma indução, eu não vou. Ah, Luciano, então você está falando que indução não serve para nada? Não. Indução é excelente para a gente conduzir a pessoa, quando ela não está nesse estado, para esse estado. Como a Ellen falou num áudio, onde eu não sei se a pessoa está correndo, se ela acabou de estar numa pausa do almoço, se ela está em casa descansando, não sei em que momento do dia que ela está, eu faço uma indução para quê? Para garantir que eu vou conseguir, independente do estado que ela tiver, se ela estiver mais eufórica, mais tranquila, eu vou equalizar ela para o processo que vai vir adiante. Mas na terapia, esse processo de equalizar ela para o que vai vir depois, é você conversar da dor, você conduzir com as técnicas que a IS faz, que são maravilhosas, você fazer um objeto simbólico, um diagnóstico sistêmico, você já vai estar ali tocando nessa ferida e levando a pessoa para esse estado. Então, não precisa se preocupar. Aí, indo para a pergunta, a gente induz, a gente vai usar a indução no trânsito? Depende. Se a pessoa precisar para ajudar ela, sim. Se a pessoa não precisar, não. Não tem um protocolo. Não tem como eu falar assim, para 300 pessoas eu vou usar, para 300 eu não vou usar. Não existe isso. Pode ser que eu use para uma e não use para o resto, pode ser que eu use para todas. Depende do que cada pessoa precisa. E aí é você ser o jogador. Deixa só te interromper um pouquinho aqui. Claro. O pessoal está se queixando que seu áudio não está tão bom assim, não está claro, não está limpinho o som. Tem como você dar uma melhorada no seu áudio? Deixa eu ver. É como se tivesse um eco aí no ambiente, aí o som não está ficando muito claro para o pessoal. Tá. Enquanto o Luciano vê aí o áudio dele, o som dele, eu queria dizer que é exatamente isso. Quando a indução ela é muito importante, quando você tem um objetivo específico. Por isso que eu falo que quando você está, por exemplo, desenvolvendo um trabalho de gravação, né, de mandar áudio, e aí você tem aquele objetivo. Então, você quer chegar nesse ponto. Aí você, para garantir que a pessoa vai entrar no transe, você pode não estar perto dela, ou mesmo se tiver, né? E então você pega e faz aquele processo, seja qual você gosta mais, seja, né, Elma, enfim, qualquer indução. Mas isso no processo terapêutico não é relevante. Porque dentro da terapia você precisa de entender sobre desenvolvimento da criança, desenvolvimento do adolescente, desenvolvimento do adulto, estruturação do ego, vínculos de apego, enfim, você precisa conhecer processos de desenvolvimento humano. Se você não conhece isso, você pode saber a hipnose que for, porque a hipnose sozinha não faz terapia. A hipnose, ela é só um estado. Só um estado. O que vai fazer terapia é conhecer os processos terapêuticos. Agora está muito em moda o triângulo do drama, né? Que é vítima, vilão e herói. Mas, por exemplo, em um adolescente, não faz sentido. Porque ele não está com o ego totalmente estruturado. Então, se você não conhece esse processo de estruturação do ego, você pode usar errado essa ferramenta. Então, você precisa entender como que tudo se organiza aqui dentro, né? E aí, vamos ver se seu áudio melhorou. Para a gente ouvir como é que está seu áudio. Vamos ver se melhorou agora.
Eu que acho que melhorou. melhorou. Legal, legal. Eu acho que melhorou. Se vocês não estiverem ouvindo bem o Luciano, vocês avisam de novo, tá, gente? Isso. Perfeito. O que eu estava terminando ali é isso que vai diferenciar você, igual a metáfora que a Ellen trouxe, você ser um jogador ou não, né? Ou ser só uma pessoa que brinca ali. É você conseguir saber o que você vai usar ou não para a pessoa. Mas no quesito geral, se você estiver fazendo um processo antes ali, propriamente entre aspas, de você entrar na hipnoterapia, você fazer ali uma anamnese, no processo de anamnese, usar um objeto simbólico, usar já um diagnóstico, você já vai estar fazendo todo o processo. 99% das vezes, com certeza, não vai precisar usar a indução, porque a pessoa já vai estar no estado de hipnose tranquilamente. Né? Exatamente. Agora, qual era a outra pergunta, Amanda? Porque tinham duas perguntas. Sim, tem uma outra pergunta aqui, a da Priscila. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que entrou bastante gente. Quem ainda não conhece o trabalho da Fonte, tá? Seja bem-vindo. Deixa eu achar aqui o da Priscila aqui. Qual o melhor momento para colocar a pessoa em transe na IS? Para compreender melhor a questão trazida ou ela já gerou a compreensão e precisa internalizá-la? Olha, a gente volta ao ponto seguinte. Quase todos os hipnoterapeutas têm um foco no transe e na hipnose. E eu quero arrancar vocês desse lugar. E eu quero colocar vocês no lugar onde o conteúdo terapêutico vai ser mais importante. Respondendo a Priscila, qual o melhor momento para a gente fazer uma indução, para a gente levar o transe? Deixa a mente fazer o que ela sabe fazer. E o terapeuta faz o que ele sabe fazer, que é terapia. A gente... que é natural, né? Exato. Qual o melhor momento? Você observa, porque esse momento já aconteceu. Se você está em dúvida, pode olhar para o cliente e perceber, porque ele já está onde ele precisa estar. E você só segue. Então, a gente aprendeu que a gente está na condução da terapia. E, na verdade, a terapia do cliente, ele que dá o ritmo, ele que está no comando. E o terapeuta ele tem que ser capaz de silenciar. Essa é a postura do observador, essa é a postura fenomenológica, aonde você vai para um lugar dentro de você que é um silêncio, que é onde você é capaz de observar sem querer resultado, sem ter expectativa, sem querer chegar em lugar nenhum. E aí você observa o fenômeno emergir. O que eu chamo de fenômeno? O essencial, a informação essencial, ela vai emergir. Só que ela é sutil, ela é delicada. Você precisa ter muita sensibilidade para captar. Então, quando você capta aquela fala, isso é escuta. Isso não é transe, isso é escuta terapêutica. Isso é um adestramento, isso é um aprendizado. Você que é terapeuta, entende uma coisa. Qual é a ferramenta mais importante que você tem nas mãos? Escuta terapêutica. Essa é a melhor ferramenta. Melhor de todas. É a escuta que te norteia. É a escuta que te leva para onde você tem que ir. É a escuta que te mostra o que é o essencial. Então, a escuta terapêutica aliada com uma postura fenomenológica que é silêncio interno. Eu estou disponível para você que é meu cliente. Então, você é meu universo e meu mundo agora, nesse momento. E eu não estou esperando nada, não tem expectativa, nada precisa acontecer. E aí tudo acontece. É aí que tudo acontece e a terapia acontece. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Uhum. A mesma pessoa de Portugal perguntou assim, ó, no curso da IS, ensinam esses processos mentais que a Ellen falou? E tem também uns comentários bem legais aqui de alguns hipnoterapeutas que já passaram pela IS, falando que depois de terem entendido, eles não utilizam mais as induções formais que aprenderam nos cursos, né? E a gente vê que, de fato, vira isso é algo legal. assim que não é tão necessário, né? Isso é legal, mas eu quero devolver uma pergunta para vocês que estão assistindo. Gostaria que vocês escrevessem para mim. Vocês que fizeram e deixaram de usar, por exemplo, olha, gente, deixa eu esclarecer uma coisa. Não é deixou de usar a indução, tá? Não é esse o objetivo.
a indução nos áudios, em alguns momentos, ela é super importante e eficiente. Vocês que deixaram de ficar amarrados, como é que eu posso falar isso? Vocês que deixaram de achar que a terapia não funciona sem indução, me contem aqui nos comentários o que aconteceu. Funcionou pior, funcionou melhor? Me conta o resultado que deu, tá? Você usando ou não usando. Deixa eu só dar uma sugestão aqui também. Vamos chamar logo a Renata para a gente fazer esse bate-papo mais completo? Sim. Por que eu quero chamar a Renata? Para responder a pergunta que disse assim, no curso da IES, vocês ensinam esses processos mentais? Aí eu quero chamar a Renata. Por que eu quero chamar a Renata? Para conversar com ela também. Porque Renata, o foco dela é relacionamento. E dentro da IES, a gente tem um sistema que é como se fosse uma engrenagem que a gente entende qual o mecanismo epigenético que a gente herda, são as memórias, histórias, enfim, da nossa família. Aí, tipo psicológico, que a gente não vai ver a fundo, mas a gente tem uma ideia de como ele funciona. Depois a gente tem os afetos intrauterinos, que determinam as camadas embrionárias, que também a gente não vai ver a fundo, mas a gente precisa saber que eles existem e por que e para que eles existem. Aí a gente tem as necessidades básicas, porque nós somos movidos pelas necessidades. Depois a gente tem os vínculos de apego. Esses vínculos de apego modelam o nosso estilo de apego e ele vai ser projetado nas nossas relações quando adulto. Então, por que eu estou desenhando isso para vocês? Para vender a IES? Também. Não só isso. Para abrir a mente de vocês para o seguinte, dentro da IES a gente tem 4 aspectos básicos do ser humano, que é mundo interno, mundo externo, que é o comportamento, visão sistêmica e visão do coletivo, evolução. Então, um trauma, ele está localizado no mundo, no universo, na perspectiva do meu comportamento. É a minha experiência vivida, que eu experimentei. Mas esse mundo é só um quarto da visão geral. Eu trago meu mundo interno, eu trago meu comportamento, eu trago uma visão sistêmica disso. Então, quando a gente propõe essa amplitude, nem tudo é trauma, nem tudo é sistêmico. Nem tudo é só mundo interno e nem tudo é só projeção do coletivo. Então, a gente precisa ampliar esse olhar. E eu quero chamar a Renata, porque Renata, como especialista em relacionamento, ela vai contar para a gente sobre como é que sair dessa visão de que tudo é trauma. Rê, deixa eu te pedir um favor, manda o convite aqui para mim, porque a configuração da tela, quando aparecem 3 pessoas, ela muda. Manda o convite para mim, para ver se aparece aqui. Olha, enquanto isso eu vou ler alguns comentários aqui sobre o que você pediu, né? Uhum. As pessoas estão falando assim, flui muito melhor, funciona normalmente, com aí esses atendimentos fluem muito melhor e respeitando o tempo do nosso cliente. Nada é mais fantástico do que o uso dos objetos simbólicos. Abel tem uma resistência dos objetos simbólicos agora. Ela mesmo. domina tudo. A IES, cadê? Não foge, não. A IES abrange o cliente de forma integral, olhando para o todo, e os resultados são incríveis. Ótimo. Fala para mim se você já mandou o convite aqui, tá? Porque legal. não tá aparecendo para mim, não. Luciano, como é que foi para você se desvincular um pouco da obrigação da indução? Fala para mim. Legal. Eu estava escutando você falar e eu estava pensando aqui que o ser humano é um ser integral, né? A partir do momento que você quiser olhar para ele só por uma vertente, vai dar errado. Então, não é só mente, não é só corpo, não é só família, não é só coletivo, não é só hábito, não é só comportamento, não é só emoção. É a junção de tudo isso. E você precisa saber identificar onde você vai atuar, né? Nós terapeutas, podemos atuar em vários desses, não em todos, mas em vários desses aspectos. E podemos ter mais tempo para saber como atuar, né? E eu já era uma pessoa que já não era muito presa na indução formal, né? Eu sempre usava algo
um pouquinho mais fora da curva ali nesse quesito. Eu não me prendia tanto a essa parte. Mas eu consegui me desvencilhar ainda mais depois da IES, porque eu comecei a entender esse jogo e entender aonde eu podia atuar, aonde que eu ia atuar naquela pessoa. Porque eu chegava e falava assim, legal, eu vou buscar agora isso, agora eu vou atuar assim, assim, assim. Mas eu sentia que eu não estava sendo o mais cirúrgico possível, eu não estava sendo o mais preciso possível. Depois da IES eu falei, agora eu tenho essa visão geral, agora eu consigo ver aonde que eu vou atuar. Eu vou atuar em comportamento, emoção, sistêmico ou coletivo. Então isso eu acho que para mim foi um dos principais diferenciais, né? Você saber e entender. Desde a hipnoterapia muito se fala de, é tudo emoção, é tudo subconsciente, é só fazer uma hipnoterapia que vai ter um monte de trauma, é só trauma. E não é só isso, a gente uma junção de tudo isso, né? Então a gente precisa identificar isso para saber aonde atuar, e aí dentro do que você sabe, você escolhe a melhor forma que você pode atuar lá dentro. Bem-vinda! Que Oi, bom pessoal! que você está aqui. Que delícia! Muito bom, né? muito bom. O que você quer que eu responda primeiro? Então, a gente teve uma pergunta sobre o que a gente traz na IES dos processos mentais e do desenvolvimento. E eu fiquei pensando para você, a gente nunca conversou exatamente sobre isso, né? Mas eu fiquei pensando para você, que é focado, especialista em relacionamento, como é que foi, por exemplo, quando você teve acesso a esse desenvolvimento, estruturação do ego, identidades e vínculo de apego, que é uma parte daquilo que a gente ensina. Você já conhecia, você já aplicava? Como é que foi isso? Já. Eu já aplicava, mas é como se tivesse pontas soltas, né? Então, eu aplicava, mas ele não era 100%. Eu não conseguia fechar as terapias. E é óbvio que eu não sabia que eu não estava fechando as terapias, né? Muita coisa clareou e eu tive certeza depois que eu fiz a formação na AIS. Bom, eu também sou formada em hipnoterapia, é uma das minhas primeiras formações, tenho vários conhecimentos em hipnose, mas eu nunca atendi só hipnoterapia. Porque eu já vinha desse conceito de que a hipnoterapia é uma ferramenta e não uma terapia, né? Então, como ferramenta, e vocês já falaram muito bem, ela é excelente, é maravilhosa. Se eu usei 2 vezes a indução Elmo, foi muito, né? Porque eu não tenho muita paciência, né, de ficar ali, então eu já não usava isso. Então, as minhas terapias, elas já eram mais completas, né? Então, eu sempre fiz vigília. Por quê? Porque a pessoa ela sempre já estava na emoção. Quando você está na terapia, o meu foco é mentoria, né? Eu uso coach, eu uso várias outras ferramentas. Então, a pessoa já está na minha frente na emoção. Então, eu vou na vigília mesmo e sempre funcionou muito bem. Agora, esses outros conhecimentos, eu não chamaria isso de ferramenta, porque aí entra como conhecimento. O mais importante de se dizer aqui, e você começou a falar, é a sutileza no escutar as pessoas que a gente está atendendo, os nossos clientes. Isso é o mais importante. Eu não quero falar muito mal da hipnoterapia aqui. Nem tem, porque ela é muito bom. Poderosa. O conhecimento da hipnoterapia, modelo da mente, os tipos de transe, é o que faz a terapia ser sensacional. E o que eu quero trazer dentro dessa conversa é o conhecimento. Não adianta você fazer uma ferramenta, você ir lá fazer formação de uma ferramenta e achar que você vai curar a pessoa. Primeiro que a gente não cura, mas que você vai tratar a dor raiz da pessoa, né? E a gente já tem aqui o Luciano,
né, que é um baita de um terapeuta, e ele fala sobre hipnose, mas ele não usa só hipnose, né? Então ele tem essa sutileza no ouvir e no escutar. E esses outros conhecimentos, eles são fundamentais. Quando eu cheguei na IS, eu já tinha conhecimento, eu já entendia do processo, eu já tinha o meu próprio processo, porque eu desenvolvi um processo para relacionamento. Eu usava esses conhecimentos, mas me faltava um momento correto. Né? A Ellen falou que eu abordo isso lá na formação, mas não é profundo. É profundo, sim. A questão é que a gente precisa estudar. Não é só ir numa formação, pegar o nome, né? Pegar o conceito e ponto final. Não. E achar que está pronto com isso, né? Exatamente. Exatamente. A Uhum. gente não sai de uma formação pronta, a gente não sai de uma formação segura. E o que faz a terapia não ser eficaz é a nossa segurança como profissional. Não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com o cliente, é sobre a nossa postura como, como profissional. Então, você tem que ter conhecimento no que você está falando. E o conhecimento vem através da sutileza do escutar. E quando você está ouvindo o seu cliente, você vai saber o que usar. A IS é uma das formações mais completas que eu já tive, né, em relação a ferramentas e evolução do ser, né? Porque é uma coisa que eu estou estudando bastante, evolução do ser. E quando você pega a questão da evolução do ser, você vai se deparar com todas essas questões, ferramentas e conhecimentos que a Ellen falou aqui agora, né? Sobre as emoções e sentimentos, que são duas coisas diferentes, e a gente não aprende isso numa formação. E eu não sabia disso na hipnoterapia. Para mim era tudo uma coisa só, vai, chega lá no causador inicial, dá uma ressignificada ali, vai ressignificando e acabou. E não tem nada a ver com isso, porque a pessoa vai continuar se relacionando com essa questão. A gente não limpa nada ali. Então, quando você coloca esses outros conhecimentos da evolução do ser ali na prática, na conversa com o seu cliente, aí sim, em uma terapia a gente consegue ser eficaz. Perfeito, Acho que é Rê. bem importante também ressaltar que, assim, o objetivo aqui, o objetivo da IS é agregar. Exato. Agregar, né? A gente que é hipnoterapeuta precisa entender assim, que não é o suficiente. Uma formação não é o suficiente. Um livro que a gente leia não é o suficiente. É um estudo contínuo. A gente não pode parar. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de atender, a gente não pode parar de participar de formações. E o que eu acho bonito na IS, o que particularmente para mim agregou muito, foi eu entender que a IS vem como um reforço, sabe? Como uma bomba de vitamina para quem é hipnoterapeuta, para aprender também outros recursos. Porque não é só isso que a gente vê nas formações. Não é. Isso é o princípio. Agora, quando a gente vê o cliente chegar no consultório e a gente ser desafiado e a gente entender que é nossa responsabilidade. Não é só porque... Claro que o cliente chegou até ali, ele quer passar por aquilo. Então, é a gente entender que se quer trabalhar com terapia, é importante que a gente saiba que precisa ter estudo contínuo. E a IS vem como reforço muito importante, agregador. Não é para você deixar de fazer o que você faz, não é para você deixar de usar, é para você agregar, para você potencializar. E quem ganha com isso? O seu cliente. Não é para ele que você trabalha, é para o seu cliente. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar aqui, que eu queria construir com vocês, é o seguinte: a IS é uma hipnoterapia. Vamos entender o que é hipnoterapia? Hipnoterapia é uma terapia que lança a mão da hipnose como ferramenta. Ponto. Passou disso, é uma construção. Alguém te vendeu uma ideia. Hipnoterapia é uma terapia que usa a hipnose como ferramenta. E é isso. Então, a AIS é uma hipnoterapia. Sim. Né? Exatamente.
É isso. Agora, se você não tem profundidade terapêutica, você precisa estudar psicologia, não a psicologia da universidade, mas precisa estudar aquilo que é desenvolvimento da criança, desenvolvimento do adolescente, desenvolvimento do adulto, o que é uma estruturação do ego, porque a mente, ela não é exatamente um modelo, ela tem uma estruturação. Como é que isso se organiza? Como são os processos mentais? Será que pensamento, intuição, sonho, será que sonhar é comportamento? Imaginar é comportamento? Será que eu pensar em algo é comportamento? O que é comportamento? Então a gente vai vendo que a coisa é um pouco mais complicada. É como se a gente quisesse entender uma nave espacial a partir do manual de um velocípede. Você não vai entender uma nave espacial se o seu manual é de velocípede. A nossa mente é uma nave espacial projetada para viajar para o futuro e para o passado. Ela é projetada para isso. Então, para construir histórias, porque as nossas memórias nada mais são do que histórias que a gente conta para a gente a partir de um fato. Somos incapazes de ficar com o fato. Criamos histórias em cima de um fato. Nossa fonte de sofrimento é aí. E se você que está assistindo hoje construiu uma ideia sobre o que é ser terapeuta ou comprou essa ideia de alguém, enfim, qualquer coisa assim, você criou uma expectativa, por quê? Porque você é incapaz de olhar para a realidade e falar, é isso. É difícil mesmo. Vem para a IES, é difícil, tem que estudar. Não tem nada pronto, porque se eu vender isso, eu estou vendendo uma ilusão. E eu não quero ter problema. Então, essa realidade, ser capaz de lidar com a realidade é ser maduro. E em algum momento o terapeuta vai precisar amadurecer. Amadurecer significa deixar ilusões. Eu deixo ilusão quando eu olho realmente essa profissão que eu escolhi, esse meu ofício do dia a dia é extremamente complexo. Gente, trabalhar com o ser humano é complexo. É óbvio que é. Não tem nada igual as pessoas. Prefiro lidar com animais do que com humanos. Óbvio, o nível de complexidade é lá embaixo. Claro que é mais fácil. Não é porque o animal te ama, é porque ele não é complexo. O ser humano é complexo. Então, a gente precisa estudar isso. Então, o foco da gente precisa estar nos processos humanos de desenvolvimento. E é isso que a gente faz. Por isso que vai agradar muitos e desagradar outros, não tem problema. A gente precisa entender, você quer evoluir, quer crescer, quer expandir, quer se posicionar com diferencial? É para você. Porque nada vem de mão beijada, ninguém vai te entregar. Vai ser assim, cada cliente seu é um universo. Precisa ser desvendado, ele é desvendado através da escuta, discernir aquilo, desfazer ilusões, trazer para a realidade, se posicionar. Você vai desagradar, porque não é novela, então você vai desagradar, o cliente vai ficar bravo com você, você precisa se posicionar mesmo assim. E a terapia começa no consultório e acontece no travesseiro porque ela é aprendizagem. É um processo de aprendizado. E a gente aprende quando a gente dorme, porque é no sono que se consolidam as informações. Então, a terapia não acontece no consultório, ela começa no consultório. E é quando ele dorme, o seu cliente, que essas informações que emergiram ali no processo terapêutico vão se consolidar. E aí sim a terapia vai acontecer enquanto resultado. O que eu chamo de resultado? A consciência sobre o comportamento e a alteração que eu faço nesse comportamento a partir de uma conscientização. Exato. Né? Falem sobre isso. Bom, eu vou me dar o luxo de falar um pouquinho mal da hipnoterapia. Por quê? Porque eu já tenho eu tenho mais de 40 formações na área, então as principais escolas, os principais professores que existem por aí, eu conheço não só de nome, mas eu conheço de curso, né? E qual que é o grande problema, ao meu ver? Todas elas pegaram uma ideia de uma escola que nasceu há tanto tempo atrás, que era muito boa naquela época, o conhecimento daquela época, o que se sabia daquela época, e padronizaram e todo mundo faz igual até hoje.
Né? Então eu divido em 3 categorias de escolas. Tem aquelas escolas que só reproduzem isso, que fica nessa escola. Existem aquelas poucas que fogem um pouco disso, ensinando algo a mais. E existem algumas que é a minoria das escolas que realmente ensinam o que precisa. E qual que é o grande problema? Quando você segue essa linha, elas dão muita ênfase na hipnose. Porque hipnose, porque hipnose, porque hipnose, porque hipnose, porque hipnose. E aí muita gente confunde hipnose com hipnoterapia. E hipnoterapia. Não é à toa que a gente vai ver profissionais da hipnoterapia que se dizem hipnoterapeutas falando assim, não, a hipnose ajuda na depressão. Não, a hipnose ajuda na ansiedade. Não, pode ter certeza que a hipnose vai te ajudar nisso. E a pessoa não entende que a hipnose é só uma ferramenta. Se a hipnose ajudasse, a pessoa já tinha resolvido tudo sozinha, porque ela entra em hipnose todo dia, toda hora, cada pouco ela está passando por hipnose. E aí a pessoa esquece que a hipnoterapia, na verdade, é você se utilizar da hipnose como uma ferramenta para você poder fazer a terapia, usando alguma linha terapêutica da sua preferência depois. Então, nesse quesito, eu vou falar mal de uma maior parte das escolas. Por quê? Porque a maior parte das escolas fica presa nisso. Talvez porque está preso num processo ingestado lá de trás, falado e reproduzido. Então, se você quer ser um terapeuta de excelência, quer sair da mesmice, quer sair, não é que isso não traz resultado, mas não traz resultado para todo mundo e não traz o melhor resultado possível. Sempre tem como você ali, porque se você está engessado, preso em alguma coisa, você não está no ápice que você poderia estar. Se você quer sair disso, você tem que sair da caixinha, olhar para aquilo que os outros não estão olhando. Tem que olhar para o que é terapia. Se você entender hipnose dá para aprender, sei lá, lendo um livro básico de 120 páginas, máximo, você consegue aprender hipnose assim, de uma forma mais maestra, tranquila, super fácil. Só que aí terapia não, terapia você não aprende num livro de 120 páginas, 50 páginas ali. Terapia você tem que estudar as linhas terapêuticas, ver qual que encaixa melhor com o teu perfil, aprender várias linhas, porque nem uma linha só não vai servir para todo mundo, e aí você saber fazer a união dessas linhas para você ser um terapeuta. Senão, mesmo assim, você não vai estar sendo um terapeuta. Você vai estar sendo alguém que está replicando alguma coisa. E é isso que eu acho que a Ellen faz isso maestralmente. Você vai ver as terapias dela linda por causa disso. Por conta dela conseguir pegar, ela tem lá, conhece 500 mil linhas terapêuticas, consegue encaixar as partezinhas, fazer um quebra-cabeça ali personalizado para o cliente. E é isso que você tem que ter. Se você quer ser um hipnoterapeuta, pelo que a gente viu lá no começo, a maior parte das pessoas aqui são hipnoterapeutas, que você quer jogar em um outro nível, realmente trazer resultado, você tem que sair disso. Beleza, o cara me deu um script, me deu um protocolo, ou faz XYZ, acha o evento causador inicial, secundário, faz isso aí, ressignifica e reza para dar certo. Só não tem essa parte, né? Fica subcontexto, fica subentendido para você rezar para dar certo. Se você quer sair disso, quer entender o que está acontecendo, desde assim, ó, eu tive resultado ou eu não tive resultado, tudo tem. Você quer entender até porque você não teve resultado, você tem que entender a dinâmica da mente humana, que vai muito além da hipnose. A hipnose é uma partezinha, um mecanismo, uma coisinha que tem ali, que permite que os outros mecanismos aconteçam com mais naturalidade. Então, eu acho que é isso que você tem que focar. E quando a Ellen fala, quando a Amanda fala, quando a gente está conversando aqui, falando de terapia, a gente acredita que todo mundo tem um conceito que a gente está falando disso. De a gente entender essa dinâmica, saber, ó, tem a dinâmica da criança, do adolescente, tem das necessidades básicas, tem de relacionamento, tem várias dinâmicas que estão acontecendo, e você identificar aquela dinâmica que o teu cliente está preso, e falar assim, legal, como que eu vou atuar em cima disso? E aí, o como atuar, a gente não está falando assim, se fosse a hipnose, a mágica de todo o processo, a gente não ia perguntar o como atuar, a gente ia falar assim, vou pôr hipnose aí, você vai resolver. Não é, é o como eu vou atuar ali. E aí eu uso a hipnose como mecanismo, né? E eu acho que isso é uma coisa que, para quem já passou para IS, né, sabe que você fala muito disso. A gente nem toca no nome de hipnose praticamente no trânsito, porque isso é tão fácil, mas tão fácil que todo mundo passa todo dia por isso sem nem saber o nome, né? Então eu acho que tem que se desvencilhar disso, entender todos esses processos que a Ellen falou aí. E além do nome, é entender que, e você não entende de uma formação, de um momento, igual o pessoal falou com maestria, mas é o depois da formação. Sentar a bunda na cadeira, ler de novo, assistir de novo, fazer anotação, entender, perguntar, praticar, buscar um livro, buscar um outro curso. Vou entender isso para você conseguir, agora eu entendi essa dinâmica. Depois de 2 meses, 3 meses estudando isso, eu entendi, estou conseguindo aplicar. Se fosse fácil, estava todo mundo aí estralando o dedo e resolvendo os problemas, né? Exatamente. Luciano, eu quero colocar uma fala aqui, depois eu quero lançar uma questão para a Renata. A psicologia integral, ela diz o seguinte: tá todo mundo certo, inclusive eu, porém, parcialmente certo.
E o que que eu faço, então, diante disso? Eu pego as partes dessa verdade e organizo em um abraço compassivo. Isso é uma fala do Ken Wilber, que é o pensador que trouxe esse pensamento integral. Então, imagina que eu tenho estruturado, e isso acontece até os 2 anos de idade, por exemplo, um vínculo de apego inseguro, tá? Isso é um modo de funcionamento. Isso não está relacionado a evento, nada disso. Isso é um modo de funcionamento que eu me organizo assim. É uma organização do ego. O vínculo de apego é um modelo. Eu tenho um modelo de apego que é um modo de funcionar. Tudo bem. Me organizei assim, e com base no vínculo com os meus cuidadores, beleza. E aí eu chego no consultório da Renata com 40 anos, 45 anos, e falo assim, Renata, você é minha mentora, eu quero te falar uma coisa, eu sou uma pessoa que não consigo me relacionar porque eu fico roxa de ciúme. Eu quebro a casa inteira, e a Renata começa a procurar evento. E ela fica 10 anos procurando evento. Por quê? Isso é um modo de funcionamento que vem do vínculo de apego que eu estabeleci com os meus cuidadores. Pode ser mãe, quem quer que foi o cuidador. Tá? Isso é um modo de funcionar. Se você não conhece esse processo, agora, pode ser um trauma? Pode. Eu tenho certeza que pode ser um ou outro? Não, eu tenho que conhecer tudo. Então, se eu só sei trabalhar com trauma ou com evento, eu não resolvo isso. Mas se eu não conheço como trabalhar também o evento, eu também não resolvo. Porque eu não posso dizer para o cliente o que aconteceu. É ele que tem que me dizer. Então, eu preciso estar pronta enquanto profissional, né? Enquanto jogador de futebol. Porque se você só sabe 10 jogadas, está tudo certo. Só não é profissional. Agora, se você é jogador de futebol, você não pode chegar, qual bola hoje? É de couro? Não, eu não jogo. Eu só jogo com a bola. Gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que em algum momento o terapeuta precisa amadurecer. E amadurecer significa eu olhar para a realidade como ela é. Lidar com o ser humano é complexo. Então eu preciso saber jogar com qualquer bola, com qualquer tempo, em qualquer grama. E é isso. Então eu preciso entender como é esse vínculo de apego dessa pessoa que quebra a casa inteira de ciúme, gente. Como é que funciona essa pessoa, né? Será que houve algum evento que reforçou isso? Não houve? Como é que funciona isso aí? Isso não é uma mágica, isso é conhecimento. Isso é investimento em conhecimento, não é só pagar o dinheiro, é tempo sentado, lendo, introjetando, pensando, experimentando, atendendo, tendo experiência, aplicando. Aí o terapeuta chega e fala, eu sou inseguro. Não é que você é inseguro porque você é inseguro, é porque você não sabe mesmo. Tem que ser inseguro, porque não sabe. Então, a insegurança vem da falta de conhecimento, muitas vezes. Então, precisa estudar. Aí, Rê, me fala sobre isso. Entender esses processos. Como é que foi essa... Como é que você vê isso que eu falei? Tá. A pessoa geralmente ela chega com essa insegurança, né? A pessoa tipo, eu digo que para não dizer 100%, 99% das pessoas que chegam para uma terapia, ela vem com essa sensação de insegurança. Como que eu, como profissional, vejo essa situação? Primeiro é entender que nem tudo é trauma, nem tudo é doença, nem tudo é uma escolha, não generalizar, né? E olhar realmente para o sistema integral da pessoa, para a verdade da pessoa. Porque tem muitas pessoas que chegam para a gente que ela não quer ser tratada, ela não quer sair dali. Então, quando você tem esse olhar sistêmico, né, e eu quero falar um pouco da abordagem sistêmica aqui, quando você tem esse olhar sistêmico e você olha para a pessoa, para o que é importante para ela agora, você vai usar a ferramenta correta, né? Então, a pessoa que tem insegurança, a gente como terapeuta, é óbvio que aconteceu alguma coisa na infância dela que faz ela ser assim. Mas nem sempre é a insegurança a raiz.
E para não dizer quase 100%, porque as pessoas gostam de dizer, ah, porque meu pai me amava, porque minha mãe não me amava, não dizia que me amava. Mas qual é o sistema dessa pessoa? Essa pessoa, ela é realmente essa pessoa que quer ser tratada assim? Essa pessoa, qual é a energia dela no mundo, né? Então, o que eu quero dizer a gente pega uma ferramenta e a gente quer tratar todo mundo com a mesma ferramenta. E isso não funciona. Primeiro, entender que nós somos seres únicos. E o que aconteceu que me trouxe essa insegurança é diferente do que trouxe a insegurança para Amanda, para Ellen, para o Luciano, é completamente diferente. Então, quando você olha aí, primeiro que você tem que respeitar o processo do seu cliente, e a gente como terapeuta, principalmente quando a gente está começando, a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente já quer resolver o problema. E não é assim. É uma pessoa de 40 a 45 anos que está na minha frente, eu não vou tratar a insegurança dela em uma única sessão. São 40 anos, ela está apegada àquilo, ela está viciada naquilo. Ela não vai sair da minha frente já desapegada de tudo, good vibes. Ela vai ter um processo. Então, o meu pensamento como profissional é olhar a pessoa como um todo, analisar o que é importante para ela e começar a caminhar no processo da escuta, da sutileza, né? Entender o que ela está pegada, o que ela está segurando, né? A gente usou ontem, eu fiquei bem fascinada com o processo que a gente passou ontem, de estar cimentada num único lugar, num único padrão, né? Então, quando o cliente vem para você, e outra coisa que eu queria falar é que a hipnoterapia é uma ferramenta poderosa, sim. A gente não está se desfazendo dela, porque ela é muito poderosa quando você sabe o que é hipnoterapia, o que é hipnose. Porque hipnose não é só você colocar a pessoa em relaxamento e ir lá no evento. Não é só isso. Uhum. E agregar, né, o processo de terapia. E eu uso muito a abordagem, né, integral sistêmica, porque quando você olha o que aconteceu no sistema, no primeiro sistema da pessoa, você consegue escolher qual ferramenta você quer. Se você tem o coach, se você tem a hipnoterapia, se você tem outros processos, reiki, sei lá o que você é formado, mas você consegue usar a sua ferramenta quando você tem esse entendimento integral, né? Dos apegos, dos vícios, porque uma coisa que é bom ressaltar aqui, porque tem pessoas aqui que não são da terapia, é que os nossos pais não têm culpa de nada. Nós que demos a percepção para aquilo, e além de a gente dar uma percepção para o fato que aconteceu, a gente se apega. E o que vai acontecendo na vida é que vem só compilando esse sistema de apego e que vira um vício, né? E aí vem todo tipo de trauma, né, que a gente pode ter, mas o que eu tenho para dizer é que nem tudo é trauma. E quando a gente generaliza, a gente coloca as pessoas dentro da nossa caixinha e quem precisa de terapia nesse caso é o terapeuta. Exato. Tem uma fala que eu coloquei, acho que anteontem, quem quiser vai lá no Instagram ver, que é assim, é um erro grosseiro, uma fala do Hellinger, é um erro grosseiro a gente achar que o nosso cliente, que todos eles querem a solução. Na maioria das vezes, eles querem uma confirmação para o sofrimento. Exato. Porque aí tem um texto lá que é importante que vocês leiam. Pelo seguinte, muitas vezes, para a mudança de uma postura, é necessário ser independente. E a independência tem um preço a se pagar. É necessário você sair da zona de conforto, abrir mão do que você já sabe, do que você aprendeu. É necessário você trair às vezes, uma história. Às vezes é igual time, sabe? Você constrói um conhecimento, amizades, e aí, quando você muda a sua percepção, como é que eu vou deixar isso? Mas eu preciso ser fiel a isso, né? A essa escola, a esse pensamento, enfim. A coisa mais difícil que acontece na IES, sabe o que é? É
a pessoa que já tem uma formação desfazer do que ela aprendeu para se abrir para o novo. A pessoa que chega sem formação é ótimo, ela pega rápido, ela vai, ela flui. Agora, a pessoa que chega apegado àquele saber, àquela verdade, A verdade absoluta. ó, que leva tempo. Mas leva tempo para pegar. Não é isso? Luciano acompanha a gente já. Acho que você fez o primeiro, não foi, Luciano? Eu tô com vocês há acho que uns 8, 9 meses. Como é que foi esse processo? Como é que foi para você esse processo de ter que desfazer algumas verdades? Perfeito. Legal. Boa parte, assim, uma coisa que eu aprendi é que não existe verdade. É uma coisa que eu carrego comigo. Não existe verdade absoluta. Sempre existe uma verdade parcial. Isso é uma coisa que eu carrego para mim. Me ajudou muito como terapeuta, né? E como eu já tinha passado por muitos cursos quando eu cheguei, eu já estava desapegado. Porque eu sabia que não é só isso que fala. Eu já tinha ido para alguns cursos que iam além disso. Mas eu não tinha nem ido para nenhum curso que ligava tudo isso, né? Era um curso aqui, se vira para ligar aí, e com o meu jeitinho, dava um jeitinho de ligar de alguma forma ali, mas não da melhor forma que podia, que era talvez a forma mais correta ali para aquele momento. E aí eu conheci vocês. E o primeiro momento, eu lembro que eu mandei um áudio pro Ed, eu não tô entendendo nada, cara. Eu não entendi nada. Eu tô me sentindo porque eu não entendi nada. Eu cheguei e falei, cara, a primeira vez, eu já tinha participado, sei lá, na época, de mais de 30 formações, eu acho, não sei quanto na época. Mas assim, eu nunca tinha chegado numa formação e saído sem entender nada. Aí eu falei, porque se eu não tô entendendo nada, é porque é algo completamente novo que eu não sabia. E se eu não sabia, é justamente aí onde eu tinha que bater. E aí eu fui estudar, e fui entendendo aquilo e conseguindo aplicar. Quando eu entendi, qual foi a grande sacada? Eu peguei todas essas bolinhas que estavam soltas e encontrei onde elas se ligavam. E como elas se ligavam, como que eu podia fechar isso, como eu podia pegar 30 pecinhas separadas e formar uma imagem bonita, né? Formar um quebra-cabeça legal. E ali foi onde foi virando a chave. Porque tinha linhas terapêuticas que falavam assim, ó, é tudo uma demanda emocional. Aí outra, não, é tudo família. Não, outra não, é tudo trauma. Outra, não, é tudo pessoal, é só a pessoa querer fazer as coisas que já vai. E na verdade não é nenhuma nem outra. Estão todas certas e todas erradas ao mesmo tempo. A grande sacada é você saber quando a pessoa está presa na família, quando ela está presa no trauma, quando ela está presa na emoção, quando ela está presa numa questão interna, quando é só é falta de vergonha na cara mesmo, tem gente que falta de vergonha, é só ir fazer também, e você conseguir brincar. E aí essa foi a grande diferença para mim. E foi uma coisa da segurança também. Eu tô achando muito engraçado aqui o seguinte, no início da live eu falei o seguinte, que a IS veio porque eu via uma distância muito grande entre a hipnoterapia e a psicologia, né? Então, era tão longe uma da outra que eu precisava encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Beleza. E a fala do Luciano me fez lembrar a primeira não, porque a primeira formação a Renata estava, a primeira formação online que ele fez. E eu vim crescendo nesse processo, junto com vocês. Então, na primeira formação, o que acontecia? Eu não conseguia dimensionar essa distância entre um e outro. E eu achava que as pessoas tinham que entender o que eu estava falando, tá? E aí me dá vontade de rir, porque eu penso como deve ter sido difícil para vocês também. Então eu achava que a pessoa tinha que entender, porque afinal de contas era tão simples, mas não era simples. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui aprendendo também a chegar nesse lugar aonde eu posso sim me fazer entender num outro ritmo. E as pessoas que estão chegando podem receber isso de uma maneira que não seja pesada, que não seja tão violenta, que não seja tão pesada mesmo, né? Então, eu acho que agora tem alguns, eu acho que tem umas 4 turmas que eu me sinto já
nesse flow, assim, nesse lugar, onde a gente agora está construindo essa ideia com mais leveza. E isso, para mim, é muito gostoso. Quando eu escuto você falando que eu imagino que não deve ter entendido mesmo, e eu que deveria ter essa... Mas eu também estava encontrando esse ponto de equilíbrio, né? Foi um processo para mim também. Deixa eu só E é fazer um muito comentário legal aqui a gente rapidinho. faz. Adoro. Vai, Amanda. Eu acho que eu sou uma das filhas mais velhas aqui e acabei participando de inúmeras turmas. Eu sou colaboradora fonte há pouco tempo, entendeu? Então, assim, minha fala é total como aluna. Eu tive na primeira turma aqui de Salvador, que foi presencial ainda. E na época ainda tinha muita neurociência junto, mas para mim neurociência é assim, é uma linha reta. Eu ouço tudo, eu entendo tudo. Para mim é fácil, eu vim da área da saúde, é fácil entender. E aí quando Ellen trazia todo aquele conteúdo, fenomenologia e constelação, e eu olhava para tudo aquilo, eu não entendo nada disso. Que bagunça. E aí eu me lembro que ela disse assim, eu perguntei para ela, Ellen, você recomenda algum curso de constelação para a gente fazer? E aí ela disse, não precisa fazer curso de constelação. Aí aqui eu pensei, olha, ela já fez um monte de curso, e depois disso é que ela vem dizer que não precisa. Claro que precisa. Tá vendo isso tudo que essa mulher faz? Quem sabe fazer é ela. Eu não vou nunca conseguir jamais fazer isso. Negócio de pegar um objeto, tá? Peguei isso aqui, sei lá, representa minha mãe, meu pai e um monte de coisa, mas depois, à medida que eu fui fazendo outras turmas, eu percebi que a limitação era minha. É minha, o egoísmo era meu. Porque assim, eu vejo muita evolução no seu trabalho, com toda certeza absoluta. E eu acho que nisso você é muito humilde nesse sentido. Você é uma pessoa muito disponível a sempre estar em aprendizado e fazer isso de uma forma muito bonita com os alunos. Essa troca com os alunos. Isso eu gosto mesmo. Mas era muito egoísmo meu, porque eu acreditava que como hipnoterapeuta, nossa, eu tinha muito conhecimento. E assim, 8 dias, minha filha, 8 dias de curso. Você acha que você vai sair combatendo toda a maldade do mundo? Não mesmo. Precisa de abertura. E eu acho que isso faltava muito em mim. É fácil absorver todo esse conteúdo? Não é, gente. Não é fácil absorver todo esse conteúdo. Mas o seu cliente também não é fácil para você. O seu cliente é muito complexo. Para de olhar para o cliente como se ele fosse um pires. Não é. Ele é um poço sem fundo. E se você não estuda cada nuance desse poço, você vai olhar para ele, achar que ele é um pires, vai tratar ele como se ele fosse um pires e vai achar que resolveu. E não resolveu. Você nem ajudou, você mais atrapalhou, você desorganizou tudo. Então, ver toda essa evolução, crescer junto com a IS, isso aí é muito legal. Eu falo pessoalmente assim, isso é muito legal mesmo. E Renata, a diferença do que era e o que é hoje, gente, é demais. E Renata, que estava no Rio, na primeira, em 2018, 19. né? 19. Cara, uma baita evolução, né? Eu já me apaixonei pela Ellen lá de primeira. Eu falei assim, cara, que mulher foda! Ela quebra tudo. Eu achei ela muito doida, viu? As duas coisas. Ela facilita as coisas que chega a ser, hoje eu olho a terapia, chega a ser ridículo de tão fácil. Isso chega aí. A ser tipo, que vontade de dar um tapa na Isso sua aí. cara. Isso aí. Mas o que eu quero dizer aí nessa fala da Amandinha é que por que é difícil? Porque a gente está tão engessado numa única caixinha, a gente está tão viciado de que tem que ser dessa forma, que a gente não coloca leveza nas coisas para fazer, agregar aquilo, né? A gente vai para mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso, mas a gente vai sem a intenção. Né? Por que fazer esse curso? Né? Isso que faz a gente fazer tanto curso, né? Como eu, Amanda, o Luciano, que a gente, né, acho que saiu que nem um
touro louco por aí, querendo fazer tudo quanto é curso que aparecia. Eu fiz, nossa, eu não vou nem comentar os cursos que eu fiz. Mas é tudo sem intenção, né? Para trazer coisa, para encher a mochila, para trazer. E não é. O que eu indico hoje para as pessoas que me procuram, né? Porque como eu tenho um vasto conhecimento em treinamento, o que eu indico para a pessoa, primeiro saber o que que ela quer, quem ela quer ser no mundo, né? O que que ela quer agregar no mundo, né? E o que eu indico, hipnoterapia e AIS. E chega! E chega, estuda profundamente o que está ali, né? A gente tem lá o grupo, né? A tribo Fonte, que tem, a gente toda semana tem estudo de caso, o tempo todo o grupo está em ação. A Ellen vai malucona, abre um Zoom, vamos abrir um Zoom para falar sobre isso. Então a gente está em estudo constante, então não precisa de outra coisa. Por quê? Porque ali você vai ter tudo. O que que a Ellen fez, né? Ela foi lá, estudou tudo que ela tinha que estudar, tirou o sumo, tirou o que realmente funciona Exatamente e isso. entregou ali, tá tudo perfeito. Eu já fiz todas as formações. Cara, mas 80% do que a gente tem em cada formação específica você não vai aprender tudo aquilo, você não vai guardar tudo aquilo. Você vai pegar o que é importante, como na hipnoterapia, você pega o que é importante, que tem o Uhum. processo da evolução. E na IS é a mesma coisa. Quando o profissional chega com a hipnoterapia, eu acredito que é muito mais poderoso. A hipnoterapia ou psicologia, ele vai pegar com mais facilidade o que a Ellen está passando. Mas quem não tem nada também vai pegar. Eu tenho Vai amigas que não têm pegar, formação nenhuma que estão agora na próxima turma do AIS, porque eu vai falei, cara, pegar, vai e faz AIS. vai, Estuda isso uns pega, 5 meses e vai. uhum, pega Quanto mais sim, for com um copo vazio, né? sim, Se pega. Exata, predispondo a Amanda. encher lá, Pega. vai E o que que conseguir. Exato. acontece? Acontece o seguinte, olha só, você, quando você estuda psicologia na faculdade, vamos supor, o cara vai e faz economia. Ele aprende sobre economia, mas ele não aprendeu a ganhar dinheiro. É diferente. Então, a pessoa que estuda psicologia, ela sai, eu sei como é. A pessoa sai da psicologia entendendo tudo de psicologia, mas atender é outra coisa, é outro departamento. Então, a IS é muito poderosa nesse sentido também, da pessoa que saiu da psicologia e está perdido sem saber atender. Então, é um mecanismo que vai, junta, a engrenagem funciona. Então, não importa se veio da hipnoterapia, da psicanálise, Não importa. enfim, não Eu importa, da falo, eu falo a mesma hipnoterapia, coisa. Toda pessoa que atende outra pessoa faz AIS. é bem isso aí. E por que isso, Rê? Porque eu precisava de atender. Eu passei, sei lá, 5, mais eu acho, uns 6, 7 anos vivendo praticamente disso. Então, eu precisava fazer esse negócio funcionar. E eu, durante as formações, o Luciano sabe, Renata também, mas na formação que o Luciano fez agora na última, a gente levou isso ao extremo. Porque eu falo, a pessoa pergunta, isso funciona? Eu falo, não sei, vamos testar? Vamos ver se E testa na funciona? hora, e já Na faz o negócio hora. na hora. Porque É incrível. eu gosto de me colocar à prova, né? Aquela famosa skin in the game, né? In the game. Me colocar minha pele no risco. Então a gente faz isso para quê? Porque se alguma coisa não funcionar, a gente muda. É para Exato. mudar. Não é árvore que está plantada em um lugar. Não. Então, aí essa é dinâmica. É. Por isso que a gente tem uma política de para quem quer. Como é o nome daquilo mesmo, Amanda, que a gente tem, da política, Ok. para a pessoa que quer refazer. Não é sempre, mas E tem algum. reciclagem? Reciclagem. Porque, como é fenomenológico, o método, nunca um curso é igual ao outro. Porque depende do Exato. grupo, depende. Então, cada, Da demanda. cada atendimento é diferente do outro. Fala. Quem quer Cada Eu, um falar? uma vivência, eu né? traria, eu traria sobre o assunto de liberdade, né? É um meio, né? Eu costumo dizer, qual é a mesa que você está sentada, onde você escolhe escutar, né? E esse é um meio, né? E a tribo aqui, né? A fonte é um meio que tem muita liberdade, né? Tanto é que a gente tem um grupo
que era fechado e de repente começou a entrar um monte de gente que nem sei quem é, né? Por quê? Porque está aberto para todo mundo trazer os seus casos, para a gente Sim. estudar, para a gente falar, para a gente discutir. Então a gente tem muita liberdade em estar aqui. E a IES, ela traz essa real liberdade, né? Porque muitas pessoas falam de liberdade, mas não sabem o que é verdadeiramente a liberdade, né? Não é só você, não é uma motivação. É realmente um estado, uma maneira de ser. E na IS, né, na Tribo Fonte, a gente tem muito essa liberdade, né? Eu me recordo que na minha turma, eu fiz com o Luciano, fiz a minha turma com o Luciano, que você colocou, que você estava fazendo uma terapia, uma abordagem sistêmica, e colocou a hipnose no meio. Eu falei assim, meu Deus, que coisa Foi que o mais Luciano, linda. no meio, E o não, foi Luciano, no meio na do imersão, né? atendimento, no meio do atendimento, eu falei assim, Ele Luciano, você está foi. pronto aí? Vem comigo, vem atender comigo. Aí ele entrou e ele conduziu, e eu pensei assim, vamos ver Com hipnoterapia. com hipnoterapia. Como E é que foi foi? lindo. Foi mesmo, foi muito legal esse atendimento. E a gente fez em 2, né? Ao vivo, online, né? Foi. E a gente conduziu junto. Eu chamei ele para entrar no atendimento, tipo, do meio para o fim. E ele fez Cara, todo o foi. fechamento, foi lindo aquele atendimento. Eu usei aquela terapia para mim, inclusive. Eu também. Nossa, Eu foi também. incrível. Foi. E eu acho Aquela que ali... Fala. Pode falar, fala. Não, trazendo para o que a Renata estava falando, a liberdade, né? E aí o que ela falou também, a gente testa na hora, porque se você vai para um professor que ele sabe tudo e ele tem a verdade absoluta sobre tudo, ou você está errado de acreditar nele, ou ele está muito errado, com certeza, de não, achar que sabe de tudo, né? E ali na IF, não, é tipo, ó, isso aí, vamos testar, ver o que dá. Faz aí, vamos ver o que acontece. E aí a gente ganha essa liberdade de até mesmo ficar assim, legal, tive uma ideia, por que não mescla, por que não junta duas coisas? Ô, fulano, vem cá, vamos fazer junto. E vai. E aí saem umas coisas mágicas que a gente não entende como, porque acontece, é tão preciso, parece que era para estar sendo daquele jeito, mas acontece. Por quê? Porque ambos os lados têm a liberdade de atuar da forma que se sente bem, não é da forma que tem que ser de acordo com X, Y, Z, é de acordo com você se sente bem e faz bem pro cliente, né? E aí acontece umas loucuras, umas mágicas. Sabe por que, Luciano, que eu tenho isso? Pelo seguinte, a IES está estruturada numa base teórica tão forte, quer dizer, nada dali fui eu que inventei. Então a gente tem epigenética com vários autores, a gente tem Jung, a gente tem Maslow com a escala das necessidades, Jung com a estruturação do ego, Maslow com as necessidades, Freud, com certeza, que veio antes de Jung. A gente tem o Ken Wilber com pensamento integral. Então, o próprio toda o Bowlby, a base teórica disponível, né? O Bowlby com os vínculos de apego. Então, não tem nada que eu inventei. Então, esse pessoal, isso tudo já está testado, comprovado. É o pensamento, é hoje o que tem de melhor na psicologia. Então, atual, é isso. Né? E atual, porque é uma visão atual, né? Dentro de um método fenomenológico que está na transpessoal, quer dizer, é além de mim, já olhando para um sistema. Então, por que não testar? Eu tenho respaldo teórico para isso. Eu não preciso me sentir ameaçada, eu estou segura. Então, saber fazer dá a gente essa liberdade. Né? É o que eu falo do jogador de futebol. Ele não está preocupado como é que ele vai se vestir para jogar, porque não tem a roupa da sorte. Tem saber fazer o que você está fazendo. Então, você não tem a chuteira da sorte. Não, eu só jogo. Não, vamos testar essa. Vamos testar para ver como é que funciona. Essa conversa do saber fazer te tira das necessidades, né? A gente não tem que ter a necessidade do outro achar que a gente é um ótimo profissional. Você sabe da sua capacidade e você faz o atendimento e você se coloca nas redes e nos meios com quem você é. E não como quem você tem a necessidade de ser visto. Então, quando a gente traz todo esse conhecimento, a gente está automaticamente usando esse conhecimento na gente mesmo. E aí tira esses vícios, essas necessidades, né?
de ser reconhecido, de ser notado. Então, quando você faz a IS, você faz a sua terapia. Isso foi muito poderoso para mim, porque em tudo você está olhando para você está olhando para o seu posicionamento, para a sua postura, quais são as coisas que você ainda está apegado, que você está viciado. E uma coisa muito poderosa que a Ellen traz para a gente aí em todos os cursos e convivências que a gente tem é direcionar a gente no que é importante. Né? Então, ela me direcionou para uma coisa que é importante para mim nesse momento, ela direcionou o Luciano para alguma coisa que é importante para ele nesse momento, e a Amanda, e todo mundo que está ali na convivência com ela. Então, quando você coloca todo o seu conhecimento com leveza e empodera o outro, isso te torna um profissional incrível. Sem necessidade. E isso você falou um ponto muito importante. O problema quando você empodera uma pessoa sem dar esse respaldo e essa base, é como se você jogasse uma criança sem força na perna para andar. Ela só pode sentar e você joga. E eu tenho recebido muita gente, mas não é pouca não, é muita gente que se sente impotente, que se sente mal, que está tendo problemas por não saber lidar com uma expectativa e aquilo. Depois, lá no podcast tem a família real e a ideal, mas isso a gente pode transferir para qualquer coisa na vida. Que criou um ideal de profissional, agora precisa desfazer essa ilusão, porque olhou para a vida como ela é de fato, né? Para a vida real. E o que? Essa expectativa é o pano de fundo para uma grande frustração. Então, não é você que é incompetente. Você simplesmente idealizou algo ou comprou uma ideia de alguém que não é real. Quando você vai lidar com o real, você entra numa frustração, mas o pano de fundo dessa frustração não é a sua incompetência. É uma expectativa que te foi vendida ou você criou, enfim, né? Então, olhar para aquilo que é de fato, qual é a minha competência, o que eu sei fazer bem. E aquilo que você sabe fazer bem, então, isso que gera valor para a vida do outro, vai vender. Não se preocupa que vai vender. Uma coisa boa de falar aí nessa fala sua é a gente só tem essa sensação de incompetência naquele assunto que a gente escolhe fazer porque a gente está apegado a um padrão. E isso deixa a gente cego para o que realmente é importante, para a nossa capacidade. Porque todo mundo que escolhe esse caminho tem um embasamento lá dentro. Tem algo que está chamando ele. A gente não escolhe à toa. Então a gente chega, principalmente quando a gente está no começo, a gente fica, ai, não sei se está bom, ai, porque eu preciso de mais, porque eu preciso mais, porque não sei o quê. Mas por quê? Porque a gente está cego. Porque está apegado a uma dor, a uma frustração, a um padrão. Então, essas questões faz com que a gente coloque uns óculos da incapacidade, do não merecimento, da insuficiência, que é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Exatamente. Olha, a gente precisa encerrar, porque, né, senão a gente ficaria aqui a tarde toda. Mas eu quero falar. De olho no horário, eu quero falar. 1h30. Eu quero falar 3 coisas ainda. Primeiro, a gente tem um grupo no WhatsApp da Tribo Fonte, que todo mundo pode participar, sendo ou não sendo aluno, não tem problema, pode entrar. Eu não sei como é que... É só fazer contato, manda mensagem. Eu acho que o link... Tem um link na bio aqui no perfil da Fonte, onde vocês acham tudo. Telegram, link do YouTube... doutor Carlos, bem-vindo. Ai, meu amor. Tudo bom? Hoje tem aula. Mestre. Hoje tem aula à noite. Então, outra coisa, tem um grupo VIP de avisos. Então, esse grupo VIP, se você não quer participar da tribo só para receber, né, os áudios, enfim, todo o conteúdo, você pode estar só no grupo VIP, que são só os avisos. E amanhã a gente vai ter uma aula onde eu vou falar sobre narcisismo e relações abusivas. Que eu acho que é super imperdível. Na vida. Né? A gente vai falar sobre isso amanhã. É um tema muito relevante para a gente. Relacionamento é vida. É aula gratuita aberta, amanhã. Né? Mas tem que fazer inscrição. Tem que fazer inscrição. Fala da inscrição, Amandinha. Olha, é o seguinte, tem que fazer inscrição para essa aula de amanhã.
As vagas são limitadas, estamos quase batendo esse limite de vagas, então tem que fazer a inscrição. Faz logo, não é porque vai ser amanhã que vai esperar chegar amanhã. Faz logo a inscrição. Peraí que estou recebendo os recados aqui. Outra coisa. O Ed está pedindo para você falar um pouco sobre a imersão. Muita gente falou aqui sobre a imersão, que queria participar, que queria saber como é que era. Fala o seguinte, da imersão também. O que acontece? A imersão é assim, eu não consigo dar conta de atender, fazer atendimento individual e fazer formação de turma. Então, como tinha demanda de terapeuta, mas também sem ser terapeuta, para olhar para as questões pessoais e ver como que eu atendo, entender como é que é o processo que eu atendo online, a gente criou uma imersão. Essa imersão, ela é um final de semana, sábado e domingo, e ela é limitada a 10 pessoas, porque é o grupo que eu acho adequado, é quando eu consigo fazer um atendimento redondinho com 10 pessoas, 2 dias, e a gente vai profundo nas questões de cada um. É um atendimento individual e grupo ao mesmo tempo. Então, só quem passou já sabe que a gente vai ali olhando para cada aspecto. Normalmente, um grupo, ele traz, cada pessoa do grupo acaba se tornando um aspecto da nossa vida, isso é muito interessante. E é um campo sistêmico, então, que a gente cria mesmo e vai trabalhando aquelas informações que emergem. A imersão é para quem quer ir profundo nas próprias questões. Não é um momento que eu vou estar parando para ensinar. O objetivo da imersão é fazer terapia, olhar para o pessoal, mergulhar. Eu não vou estar parando para ensinar. Ali rola de tudo, porque eu faço do meu jeito. E eu não tenho compromisso de estar ensinando. Então, eu faço do jeito que eu sei, do jeito que eu quero. Mas a gente acaba aprendendo, viu? Só para dizer a vocês, a gente acaba aprendendo na imersão, porque são terapias tão fantásticas que acontecem, tudo de uma forma tão espontânea, obviamente dentro de um conhecimento muito preciso da Ellen, mas ocorre tudo de uma maneira tão assim, natural. A gente aprende muito na imersão, fora o próprio trabalho que a gente faz, né? Quando eu sei que tem terapeutas ali, por exemplo, de alguma linha, em alguns momentos eu falo, eu fiz isso por causa disso e disso, mas assim, não é um compromisso que eu tenho de ensinar. Então, a imersão basicamente é isso. E a aula de amanhã tem que fazer a inscrição, tá? É gratuita, mas tem que fazer a inscrição. Eu acho que tem na bio da fonte, na minha bio. Da fonte. Deixa eu só ajustar. Amanhã o que a gente tem é a Masterclass em diagnóstico sistêmico. Não, Amandinha. Não, diagnóstico já foi. Amanhã é narcisismo e relações abusivas. Ué, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Eu sou Fala, Rê. Profissional em narcisismo e relações abusivas. Eu não precisaria estar na aula, mas eu fui uma das primeiras pessoas a me inscrever para essa aula de amanhã. Isso prova o quanto que a gente tem que estar em ação, aprendendo mais, ouvindo mais. Isso é humildade de um terapeuta, né? Eu só queria trazer isso aí. E assim, o que eu trago? Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa aqui importante. Qual a perspectiva que eu trago? Uma perspectiva, primeiro, da psicanálise, da psicologia. Então, eu trago vários aspectos. Então, mesmo que você já saiba, é importante porque eu posso trazer um aspecto que você nunca viu, né? Fala, querido. Pode falar. Eu passei tanto pela imersão quanto para a IES, conheço um tempinho o trabalho da Ellen, passei por alguns cursos aí. E aí eu quero dar assim, eu sei que tem gente que está assistindo aqui, várias pessoas que nem conhecem, não estão no grupo ainda. A minha recomendação com quem já passou, tá? Vai para a imersão, se trata primeiro, por 2 motivos. Se você é terapeuta, provavelmente não está acostumado a fazer terapia. Aí você vai ver o quão importante é você passar por terapia já para abrir sua mente, para dar uma quebrada, assim, você sair um pouquinho da sua caixinha, abrir os novos horizontes aí, né? E segundo motivo, se você não é um terapeuta, vai também, porque você também precisa de tratamento, provavelmente você nem conhece as linhas terapêuticas. Mas principalmente porque ali você vai conhecer um pouquinho de como a Ellen trabalha e do que você vai poder aprender depois, do quão livre é o processo. Quando eu comentei sobre a terapia que eu e a Ellen fizemos juntos com o colega, meu colega quase entrou em parafuso e começou a se sentir mal, porque ele falou, como assim 2 pessoas tratar junto? Como assim misturar? Não sei o quê.
Então, você já vai ter seus tiques ali, já vai estar num momento legal onde você vai poder trabalhar isso, e você já vai começar a pegar alguns conceitos, já vai aprender. Se você estiver bem antenado, você já vai aprender muita coisa ali. Para depois você ir para IS, que aí lá você vai entender tudo o que estava acontecendo por trás, em plano de fundo das terapias que estavam acontecendo. E aí você já vai ter uma referência, você já vai estar mais aberto, porque você passou por um processo terapêutico, você vai lá entender os conceitos, tudo, que estão bem amarradinhos para você poder avançar, né? E Luciano, o que eu faço nesse meio tempo? Vai para as aulas que a Ellen faz. Direto nessas aulas. Cara, show. Eu fico com dor no coração toda vez que eu não consigo participar. Eu fico, meu Deus, eu queria estar lá, mas às vezes dá o horário. E não é só porque você precisa estar lá, mas é porque se você quer conhecer sobre você, conhecer sobre o outro, você precisa buscar com pessoas que estão e você precisa estar nesse meio. Às vezes você vai escutar uma coisa que você já estudou, igual a Renato, pô, eu sou especialista, eu faço isso, eu mexo com narcisismo e relacionamento abusivo diariamente. Por que ela está indo lá? Para estar no meio de pessoas que querem evoluir. Ela está indo lá para pegar uma sacada, mesmo que pequena, que vai mudar metade do jogo, o jogo inteiro dela, e para chegar lá e conseguir olhar para a própria forma de atendimento, para o próprio conhecimento e perguntar para si mesmo, será que está certo? Será que eu sei tudo? Será que isso? Será que aquilo? Para poder evoluir. Se você se fechar na sua caixinha e achar que sabe tudo, que não precisa de mais nada, abandona a profissão que você está fazendo mais mal do que bem. Entendeu? A partir do momento que você chegou no teto, acabou. Você está caindo. Então, tenha atenção, busque conhecimento. E não só, a gente está falando aqui da AIS, mas existem outras linhas terapêuticas, vai para aquelas que te fazem bem. Né? É que dificilmente você não vai se sentir bem na AIS, porque ela é muito livre. É dificilmente, eu acho que assim, eu não conheço ninguém que depois de experimentar, porque às vezes no pré-conceito as pessoas se sentem mal, mas depois de experimentar que não se sentiu bem pela liberdade. Né? Então, minha dica, faz a imersão, se trata, depois você vai para a formação, e aí você vai cair de cabeça, aí você respira fundo, estuda de novo, respira mais um pouquinho, estuda de novo, e vai de novo e refaz esse processo, até você começar a entender. E quanto mais você fizer, mais fundo você vai. Não é igual a Ellen falou, não é um ponto final, mas é um ponto inicial, é uma vírgulazinha para você começar a recomeçar e além. Então, nunca põe um ponto final na história, não. Só, quando estiver cansado, põe uma vírgulazinha e vai para algo novo ali, que vai ser sucesso. É isso aí. Assino embaixo em tudo que ele falou, como profissional, retomar, dar like para o que o Luciano falou. E agora eu quero, só para a gente começar a finalizar, que eu já estou atrasada, tira um print, galera que está aí, tira um print dessa live, marca nosso lado e coloca lá uma frase, uma palavra do que fez sentido para você, para deixar a gente saber de tudo isso que nós falamos, valeu a pena. Isso, muito bom. Eu acho que a Renata já fechou a live com essa fala aí, tá? Fechou, pra adorei. Mim, fechou com isso. Pode ser? Incrível. Obrigada, Um beijo para vocês. Gente, obrigada. Nos encontramos amanhã. Participou. E só para reforçar, qualquer dúvida que vocês tenham, quiser ter acesso a qualquer canal de comunicação com a gente, vai no link do perfil da fonte, esse que eu estou usando aqui para fazer a live. Lá vocês vão achar tudo. Não achou o que você queria? Tem alguma dúvida? Manda no nosso direct que a gente vai ter prazer em falar com vocês. Tá bom? Isso. Obrigada a todos vocês. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Tchau. Beijão. Até mais. Tchau.